a gente ao mesmo tempo percebeu a luz. A gente se olhou, achou aquilo extremamente estranho, mas a gente continuou entrando, né? Porque a gente não viu barulho nenhum, não viu carro vindo, o caminhão vindo, nada. A gente decidiu entrar. Quando nós entramos, a gente percebeu que atrás da gente uma luz acendeu com uma intensidade absurda, né? E iluminou praticamente toda a rua e ficou pairando a mais ou menos uns 10 metros da gente, na altura dos postes. Vou chutar aí, sei lá, uns 20 metros. Um dos meus amigos ficou realmente muito apavorado, tomou um susto tremendo. Ele chegou a se urinar de medo na hora e ele entrou gritando, pedindo socorro, e esse outro meu amigo ficou comigo olhando para aquilo. E eu juro por Deus que aquela luz, ela, quando bateu nas minhas costas, o ambiente estava muito frio, só que o ambiente ficou quente. E a gente sentiu isso na hora que ficou mais quente. A gente ficou olhando para aquilo por alguns segundos e a luz parecia que tentava focar, procurando no meio da rua, tentando procurar alguma coisa. Era uma luz que ficava apontando para vários lados. O outro ficou apavorado, só me empurrando e dizendo: cara, olha isso, meu Deus, o que é isso? A minha ação foi olhar e, enfim, tentar entender aquilo. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje nós vamos ouvir a história de César, morador da cidade de Cachoeirinha, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E na sua história ele nos conta de um dia quando, junto dos amigos, foram perseguidos por uma luz, um objeto luminoso que deixou marcas e foi capaz de causar interferências ali no ambiente em que eles estavam, deixando assim então características clássicas de um contato imediato de segundo grau. Então espero que você escute tudo e, por fim, nos conte no nosso Instagram ou no nosso Twitter o que você achou desse caso. Mas antes de apertar o play na fitinha, eu queria te falar um pouquinho sobre o nosso grupo secreto no Telegram. O episódio passado foi um evento, um relato de quase meia hora, em que o participante contou um pouco sobre uma experiência de uma criatura que ele viu dentro do quarto dele. Esse episódio rendeu, é um dos episódios mais tocados até hoje, aqui durante uma semana, é um dos recordes dos relatos flutuantes, e aí eu fiz o convite ao Elisandro, que foi o participante, para ele fazer parte do nosso grupo secreto, porque muita gente queria conversar, queria perguntar. Então até hoje ainda está rolando essa conversa do episódio passado e eu queria fazer esse convite a você. Se você ainda não é um de nossos apoiadores, se você ainda não faz parte do nosso financiamento coletivo, eu queria te fazer esse convite. Você acessa o apoia.se/relatos flutuantes. Com R$5, a partir de R$5, você já tem direito a ingressar no nosso grupo secreto, onde a gente conversa sobre os relatos, porque aqui no programa, você sabe, aqui nós não julgamos nem analisamos os relatos, mas lá no grupo, com essa facilidade, com essa ferramenta da informalidade e de estar perto de todo mundo, de conhecer as pessoas, lá sim a gente conversa um pouco, às vezes com a participação do relatante. Então entra aí no apoia.se/relatos flutuantes, assina o nosso programa de financiamento coletivo e uma vez lá você tem acesso imediato ao conteúdo exclusivo. Hoje nós já temos um catálogo de episódios exclusivos e todo mês tem episódio extra só para apoiador. Por exemplo, esse mês agora nós lançamos um episódio extra da temporada de Relatos Penados. No feed tem 5 e tem um extra, um 6º episódio lá no nosso grupo de apoiadores. E além disso, você também tem desconto na Loja Flutuante. A nossa lojinha, lojaflutuante.com.br, tem camisa de ufologia exclusiva, camisa de ficção científica e terror. Então, sendo um apoiador, você também tem um desconto lá na lojinha Flutuante. Então tem muita vantagem em ser um assinante do nosso financiamento coletivo. E claro que além disso tudo, você ainda faz o nosso programa se manter cada vez mais alto e sempre buscando novos relatos, que é o grande plano, do nosso projeto, buscar cada vez mais relatos aqui para a nave. Então vem com a gente porque você vai ver que é muito bacana, ok? Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 120 dos Relatos Flutuantes.
Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, Zero. Olá, amigos do Relatos Flutuantes. Quem fala é o César. Eu sou morador aqui da região metropolitana de Porto Alegre, cidade de Cachoeirinha, cidade bem pequena se comparada a Porto Alegre, né? Quase interior. E eu tenho um relato para compartilhar com vocês, acontecido comigo e mais 2 amigos no ano de 1994. E antes disso, antes de iniciar, eu queria muito agradecer aí toda a equipe que está por trás da criação do podcast. Parabéns a todos envolvidos, ao espaço, a disponibilizar esse pequeno espaço aqui para a gente contar nossas histórias e se sentir mais seguro e encorajado também, ouvindo outras histórias, em contar a sua própria história. E também agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast e possibilitando esse crescimento aí, isso é muito importante. Então, como eu contei, o ano era de 1994, ano de Copa do Mundo. Eu tinha aproximadamente de 13 para 14 anos e a gente, na época, eu residia com os meus pais, evidente, era um moleque, né, mas residia com os meus pais no centro da cidade, aproximadamente ali, na verdade uma rua chamada Décio Martins, que fica quase paralela aí com a avenida principal. E como eu falei, naquela época as coisas elas eram um pouco diferentes, inclusive em relação a como as pessoas se comportavam, mas também como era a cidade, né? Você não tinha grande movimento de veículos, né? Não era todo mundo que poderia ter um veículo. Você não tinha grandes concentrações de pessoas até tarde. As pessoas ficavam realmente muito dentro de casa, conversando, olhando novela, TV, eram as redes sociais da época, né? Era o entretenimento da época. Então, as coisas elas tinham uma outra dinâmica. Dito isso, é importante também dizer que a rua ela tem uma característica, aquela rua em específico, ela tem uma característica muito peculiar. Mas durante o decorrer da minha fala vocês vão entender melhor. Mas a casa desses meus amigos, onde a gente estava, ela fica exatamente no meio da rua. E a rua ela é uma curva. Então você não consegue daquela localização da casa ver, por exemplo, o início da rua nem o final dela. Você não vê quando tem algum carro, por exemplo, vindo. Isso vai mais ou menos embasar o que vai acontecer depois. Mas enfim, eu lembro bem da data específica, porque isso realmente marcou a gente bastante. Foi no dia 12 de junho, um domingo. Era uma noite realmente bem fria. E, como eu disse, a gente costumava ficar até mais tarde na casa desses nossos amigos. A gente estava na casa de um dos meus amigos, que são 2, na verdade, 2 irmãos. A gente estava lá conversando, botando conversa fora, falando sobre a Copa do Mundo, sobre os jogos que iam acontecer, até fazendo algumas apostas, decidindo em qual casa que a gente ia assistir os jogos. Então, era papo normal, né? Mas a gente ficava numa área na frente da casa onde tinha uma garagem, um pergolado mais ou menos. E como estava ficando muito frio, tinha até um vento que estava batendo, a gente decidiu ir para uma área mais interna, para se agasalhar, enfim, não ficar naquela área mais exposta ao frio. Quando a gente fez isso para levantar, e aí lembrando, né, que uma outra peculiaridade também dessa rua era que a gente não tinha grande iluminação, a gente tinha alguns postes, e a iluminação nessa época também não era uma iluminação como a gente vê hoje, com postes em LED, né? A gente tinha aquelas lâmpadas amarelas que não eram muito eficazes.
Então a iluminação da rua ela nunca foi muito boa, ela sempre foi uma rua um pouco escura. Quando a gente, enfim, dando continuidade, né? Quando a gente decidiu fazer isso e ir para a área interna, a gente levantou. Ao mesmo tempo, quando a gente levantou, a gente viu no final da rua, do nosso lado direito, uma luz acender, mas com uma intensidade realmente muito grande, muito forte. Isso foi no final da rua. Mas, como eu falei antes, a gente não conseguia ver o final da rua, nem o início da rua. A gente normalmente, quando via algum tipo de luminosidade, imaginava o óbvio que era um caminhão, um carro, alguma coisa passando pela localidade. Mas a luz acendeu, foi um brilho muito intenso. E aí, se a gente traçar um paralelo com a realidade de hoje, a gente consegue até dizer que talvez fosse uma luz LED, que era uma coisa que na época não existia, né? Você não tinha esse tipo de luminosidade, desculpe, na época. E foi muito estranho, a luz ficou acesa por talvez, sei lá, 20 segundos, mas uma intensidade muito grande, iluminou realmente todo o final da rua e apagou, simplesmente apagou. Bom, a gente se olhou, né, eu e esses meus dois amigos. E aliás, perdão, né, contextualizando, eu prefiro não dizer o nome desses meus dois amigos enfim, eu ainda tenho contato com um deles eu não tenho mais contato, mas com um deles ainda eu falo eventualmente, e eu não tenho autorização para falar os nomes, então prefiro não entrar nesse mérito, mas são dois irmãos e a gente tem a mesma idade. Enfim, quando a gente decidiu entrar para dentro da casa, a gente estava entrando, viu essa luz, a gente ao mesmo tempo percebeu a luz. A gente se olhou, achou aquilo extremamente estranho, mas a gente continuou entrando, né? Porque a gente não viu barulho nenhum, não viu carro vindo, caminhão vindo, nada. A gente decidiu entrar. Quando nós entramos, a gente percebeu que atrás da gente, isso a gente já estava praticamente dentro dessa outra garagem, a gente viu que atrás da gente uma luz acendeu com uma intensidade absurda, né, e iluminou praticamente toda a rua e ficou pairando mais ou menos uns 10 metros da gente, na altura dos postes. Vou chutar aí, sei lá, uns 20 metros, 20, 30 metros. Então estava realmente muito baixo mesmo. Um dos meus amigos, que é o irmão mais novo, ele ficou realmente muito apavorado, tomou um susto tremendo. Ele chegou a se urinar de medo na hora e correu para uma outra área que tinha próximo a um corredor que levava para dentro da cozinha e para dentro da casa. Na época, eles só tinham uma mãe, né, vivendo com eles. A mãe deles, que era uma senhora já um pouco adoentada, que precisava de alguns cuidados e tudo mais, então ela não se locomovia com grande velocidade, assim, ela tinha uma certa dificuldade para andar, tinha alguns problemas nas pernas. Ele entrou gritando, pedindo socorro, e esse outro meu amigo ficou comigo olhando para aquilo. E eu realmente juro por Deus que aquela luz, ela, quando bateu nas minhas costas, o ambiente estava muito frio, só que o ambiente ficou quente, não quente de, enfim, pegar fogo, né? Mas ele ficou quente de estar morno. Né? Sabe quando o ambiente está um pouco mais agradável, a temperatura? Foi exatamente isso. Ele ficou mais quente, a gente sentiu isso na hora que ficou mais quente. Tanto que esse meu outro amigo também tirou uma jaqueta que ele estava usando, tirou. E a gente ficou olhando para aquilo por alguns segundos e a luz parecia que tentava focar, né, procurando no meio da rua, tentando procurar alguma coisa. Era uma luz que ficava apontando para vários lados. Isso foi muito rápido, vou chutar aí novamente em torno de, sei lá, 1 minuto. Nesse 1 minuto que eu consegui olhar para aquilo, deu para perceber que ele era translúcido, ele não era metálico, ao ponto de você conseguir distinguir, puxa vida, tem uma fuselagem na cor cinza. Não, eu não consegui ver isso. Eu conseguia ver os postes através de uma árvore muito grande atrás também, que eu conseguia ver essa árvore,
Então, o que basicamente eu conseguia distinguir era uma luz muito intensa, um calor, até de certa forma agradável ao calor, né? E eu entendi, né? Quer dizer, em 94, com a idade que eu tinha, sem nenhum tipo de contextualização de o que são UFOs ou qualquer outro tipo de aeronave que supostamente é alienígena. Eu não tinha nenhum tipo de contextualização sobre isso, porque casos mais famosos que hoje a gente sabe que, se você for ler ou for acompanhar em qualquer outro meio de comunicação, aconteceram depois. Caso Varginha, outros casos aconteceram depois. Houveram alguns outros antes, mas enfim, como eu disse, na época você não tinha acesso a isso, né? A informação ela era muito restrita e você só tinha televisão para se informar. E nessa época a TV estava interessada em outras coisas, né? Alguns sensacionalismos, mas enfim, né? Nada a ver com isso. Mas enfim, quando você para pensar hoje no que era aquilo, e aí usando a minha cabeça de hoje, eu consigo distinguir que talvez não fosse nem algo sólido. Me parecia realmente ser algo translúcido. Eu conseguia ver através, conseguia ver as coisas que estavam atrás, mas ao mesmo tempo eu julgo que fosse realmente uma máquina, porque não fazia barulho, como eu disse, mas toda aquela luminosidade ela era gerada por um giro, algo que girava no centro daquela luz. Então, talvez o que realmente fosse a máquina, a coisa mais sólida, estivesse naquele centro girando, mas ali eu só via luz girando. Eu não conseguia enxergar realmente mais nada. Eu realmente fiquei com bastante medo, muito medo. Depois que um dos meus amigos correu, o outro ficou apavorado, só me empurrando e dizendo, cara, olha isso, meu Deus, o que é isso? Eu só consegui olhar e eu fiquei meio totalmente paralisado, assim, eu não tive muita ação. A minha ação foi olhar e, enfim, tentar entender aquilo. Mas, depois de 1 minuto, a luz simplesmente desapareceu, ela sumiu. E eu não sei se voou, se saiu para algum lado, enfim, ela simplesmente apagou. Esse meu outro amigo que entrou primeiro, ele chamou a mãe, como eu disse, tinha uma certa dificuldade de se locomover. Quando ela chegou na frente da casa, já não havia mais nada, mas ela relatou também pessoalmente que percebeu que uma luz muito intensa tinha acendido. Ela, inclusive, depois disse que pensou que fossem os postes pegando fogo ou algo do gênero, né? Algum tipo de curto-circuito, alguma coisa assim, mas não tinha barulho nenhum. Então, não tem explicação. E, enfim, foi isso que aconteceu de fato. Eu me lembro que ela, inclusive, xingou a gente depois, porque, enfim, ela não viu nada, porque a gente relatou para ela o que tinha acontecido, falou que viu. Ela achou que era algum tipo de brincadeira nossa, me xingou, me mandou para casa. Meus amigos foram dormir naquela noite, eu fui para minha casa dormir também, mas imagina, era o medo também de sair naquele mesmo local onde você tinha visto a luz há pouco tempo e ir para sua casa. Minha casa ela ficava ao lado, mas um pouco mais ao fundo, assim, você pegava um corredor e ia para umas casas mais ao fundo, num outro pátio onde ficava a minha casa. Eu estava apavorado, inclusive quando eu toquei nas barras de ferro da casa do meu amigo para sair no portão de ferro, né? Eu senti as barras de ferro mornas. Então, assim, para a temperatura que estava fazendo, eu não sei exatamente que temperatura era, né, na época, mas os invernos aqui no Rio Grande do Sul eles são bem rigorosos. Então, eu vou chutar aí em torno de, sei lá, 17, 18 graus no máximo. Tava bem frio. E as barras de ferro estavam mornas, cara. Então, nada realmente explica aquilo. Nada. É uma das sensações que eu me lembro com muita clareza de ter sentido, né? Aquelas barras mornas, aquela sensação de calor. Enfim, eu me lembro também de ter passado uma noite de cão, assim, de não ter conseguido dormir direito. No outro dia eu tive que ir para a escola e,
essa situação me deixou um pouco perturbado por um bom tempo. Enfim, a história, ela também, né, o relato, ele não acaba aqui também. Algum tempo depois, a gente tornou a ver algumas coisas, mais precisamente ali no final do ano, em dezembro. Eu estava com esse meu amigo, dos irmãos, voltando da casa dos meus avós. Eu fui até lá porque meus pais me pediram para ir até a minha bisavó e a minha avó. Os meus avós moravam juntos, né, no mesmo terreno na época. E eu fui até lá para pegar alguns pães que a minha bisavó fazia. Ela fazia alguns pães caseiros. Eu fui até lá pegar. Isso foi num final de semana também. Eu fui até lá. E quando a gente está retornando, lembrando, né, isso foi durante a noite também. E era bem comum, assim, era mais tranquilo, né, de você ficar caminhando na rua. Então, tava esse amigo e eu voltando de lá. Eu tava com algumas sacolas de pães e era noite, já tava um pouco mais escuro. O bairro dos meus avós ficavam mais ou menos aí umas 5 quadras da nossa rua, né? Era um outro bairro, não muito distante, mas enfim, de certa forma, para você ir a pé era uma distância considerável, né? Você tinha que caminhar um pouquinho. Mas enfim, a gente estava voltando, então, eu com esses sacos de pães, voltando. E no caminho, quando a gente estava conversando, não me lembro nem que assunto era, mas a gente estava conversando sobre alguma coisa. A gente, um pouco distraído, a gente percebe que logo acima da gente surge uma luz. E não demorou muito, assim, foi, sei lá, 1 segundo para a gente perceber que era a mesma luz que a gente tinha visto lá no mês de junho. E eu vou dizer para vocês assim, nós dois, né, mas eu pessoalmente nunca corri tanto na minha vida. Quando a gente percebeu isso, a gente imediatamente saiu correndo, porque, né, imagina vocês assim, a gente estava numa rua que não tinha muito movimento também, um pouco mais escuro, só tava nós dois nessa rua. Essa luz acende em cima da gente e, cara, a gente só teve uma única reação, que foi correr. Foi a única reação que a gente teve, né? A gente nem parou para olhar para trás para ver se aquilo seguiu a gente ou não. A gente simplesmente saiu correndo. E perdi uma sacola de pão no caminho. Enfim, nesse quesito foi até engraçado, porque cheguei em casa com um pão a menos e tive que explicar, né? Não quis contar para os meus pais o que aconteceu, simplesmente disse que, não sei, acho que caiu no caminho, né? Mas, enfim. E engraçado é o seguinte, quando a gente chegou na nossa rua, era noite, mas como era verão, né? Então o pessoal costumava ficar na calçada assim até um pouco mais tarde. Nesse caso aqui em específico era umas 8 horas da noite, talvez um pouco mais cedo, não me lembro, mas já era bem escuro. E quando a gente dobrou a esquina, porque a gente chegou correndo pra caramba, quando a gente chegou na nossa rua, tinha alguns outros amigos nossos que estavam ali na calçada, alguns jogando bafo, né? Era bem comum nessa época aí. E outros estavam ali conversando. E, cara, imagina, a gente já sem fôlego, né? Ofegante pra caramba, um deles, o que aconteceu e tal, e eu e esse meu amigo, a gente só se olhou e a gente entendeu naquele momento que, putz, não vamos nem comentar nada, não vamos falar o que aconteceu, vamos ficar quieto, porque a gente já tinha sido motivo de piada antes, então se a gente contar agora de novo, vai só piorar a situação. Então a gente ficou quieto, não falou nada, só disse, a gente decidiu vir correndo. E aí, estranhamente, um desses outros amigos que estavam ali na calçada perguntou, vocês viram uma luz que estava aí na rua de trás? A gente achou estranho. Parecia que estava pegando fogo numa casa, porque deu um clarão. E a gente achou esquisito.
E, cara, isso também foi pra gente uma outra prova de que não é só a gente, né? A gente não tá enlouquecendo, né? Isso de fato rolou, aconteceu. Então, é isso. Esse outro relato ele é um pouquinho mais curto, mas basicamente foi isso que aconteceu. A gente acabou não contando para ninguém, não contamos para os nossos pais nessa segunda vez, nem para mais ninguém, né? A gente viu e ficou quieto justamente por receio de contar e acabar virando uma outra piada. E o que eu posso afirmar com toda certeza é de que não era nenhum tipo de helicóptero, algum tipo de aeronave, não era algum tipo de fenômeno natural, não era nada conhecido, né? Hoje, com mais entendimento, a gente pode, evidentemente, falar isso com um pouco mais de assertividade, né? E até meu pai, na época, né, do primeiro acontecido, quando a gente mencionou isso, ele disse, isso aí vocês viram um helicóptero que estava refletindo alguma coisa, procurando alguma coisa, porque logo aqui na cidade vizinha a gente tem uma base aérea, né? A gente tem a base aérea de Canoas, inclusive a cabeceira da pista fica voltada aqui para a cidade, então quando os caças levantam um voo, eles passam por cima da cidade. Mas enfim, qualquer tipo de veículo que a gente tem hoje militar, ele faz algum tipo de ruído, faz barulho. E aquela coisa não fazia barulho nenhum. Então, isso aí não explica nada, né? Mas enfim, na época a gente já sofreu bullying suficiente com essa situação. E foi isso, basicamente foi isso que aconteceu nesse segundo ocorrido. E de lá para cá, a gente até tentou, alguns anos depois, eu e esses meus amigos, a gente ficava sentado ali na rua, né, principalmente nos verões, que era um pouco mais agradável, mas que a gente ficava ali sentado na calçada até um pouco mais tarde, tentando ver se alguma coisa acontecia, se a gente viu alguma coisa, se mais pessoas iam ver com a gente, para a gente não sair por maluco, né? Mas nunca mais aconteceu nada. Recentemente aí eu pessoalmente vi algumas coisas estranhas aqui no céu da cidade, mas nada que eu possa comprovar no sentido de relatar e parecer algo que não seja natural, né? Enfim, foram algumas luzes que eu vi no céu, mas que eu não tenho certeza de que talvez não fossem algo natural, né? Então, por isso eu digo que de lá para cá nunca mais a gente viu nada. Eu pelo menos nunca vi mais nada, né? E foi isso, basicamente foram esses os relatos. Te passei também aí os links dos vídeos que o Edson acabou publicando. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero que os meus relatos também incentivem mais pessoas a criarem um pouco de coragem, ou incentive as pessoas que têm o seu relato a contarem também. E se mais pessoas aqui da região nessa mesma época se sentirem incentivadas e abertas, né, e com vontade de encaminhar suas histórias, que possam encaminhar. Eu acho que vai ser muito válido para que a gente possa discutir, possa ter essa abertura aí cada vez mais. E até comentando agora, lembrei, é muito importante também, que eu tô lembrando agora. Recentemente eu estava ouvindo o podcast do Hangar 18, o extinto Hangar 18, né, que infelizmente encerrou as atividades, mas tem um relato que eu posso até tentar localizar para vocês, que menciona um ocorrido aqui na região de Cachoeirinha, que eu acho que pode ter ocorrido mais ou menos nessa mesma época, e é muito similar, realmente muito similar com aquilo que eu vivenciei, né, que a gente vivenciou lá naquele período. O engraçado é que, se você for ver as datas aí de publicação do podcast com o meu vídeo foi antes, então eu nem sabia da existência. Eu conheci inclusive o Hangar 18 depois, um bom tempo depois. Então é também uma outra comprovação de que talvez realmente o que a gente viu tenha sido visto
com certeza, né, eu imagino, tenha sido visto por mais pessoas. Então, por isso eu ressalto que é importante que quem escute tenha a sua história, não mantenha a sua história consigo, divulgue, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir trazer mais seriedade para o assunto e vai conseguir com que mais pessoas também conheçam e se sintam encorajadas de encaminhar a sua história e se sintam encorajadas em discutir abertamente e com segurança sobre o assunto, sem serem taxadas aí como malucas ou como enfim, como malucas, né? Novamente, espero ter contribuído. Muito obrigado novamente pelo espaço. Um grande abraço aí para vocês. Esse então foi o relato do César da região metropolitana de Porto Alegre. E aqui eu te faço um pedido. Se você mora ou conhece alguém dessa região, compartilha esse episódio com essa pessoa. Quem sabe a gente alcança um pouco mais a casuística do lugar e aí, juntando um relato com o outro, a gente cria uma grande rede de histórias que vão se conectando Brasil afora. E claro, se você viveu uma experiência, conta pra gente. Te lembro que a sua identidade pode ser preservada, caso prefira, e o mais importante, em hipótese alguma, nós vamos analisar ou julgar o seu relato. Para isso, envie o seu áudio para o nosso WhatsApp 28999834185. Faça também contato no nosso Instagram, @relatosflutuantes, e no Twitter, @rflutuantes. Lembro também que se você é um apoiador, a partir de agora, nós vamos abrir um pequeno debate no nosso grupo secreto no Telegram. Então por aqui eu fico. Até semana que vem. Aperte o cinto e não se esqueça. Nós somos uma nave.